um de nós. Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos na casa do Senhor, fazendo aquilo que é de melhor, né? Que é adorar e dar louvor ao Senhor. Por isso se agrada disso. Irmãos, quem de nós aqui temos fé, esperança? A gente tem fé, esperança e amor. Amor é o maior de todos, é para a palavra do Senhor. Pois se nós não amar, nós estamos fazendo tudo em vão. Então nós temos que amar, porque primeiramente o Senhor nos amou. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 13. Coríntios, capítulo 13. Aqui Paulo vai falar sobre o amor, sobre a excelência do amor. Porque amar, eu posso dizer que é uma premissa. Primeiramente nós amamos. E assim que a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para que ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Até aqui, irmãos. Aqui Paulo, ele vem nos falar sobre o amor. Como bem falei, primeiramente Cristo nos amou. E aqui Paulo ele traz essa figura da caridade, por causa que é do amor, que é a figura do próprio Senhor Jesus. Pois se não fosse Jesus em nossa vida, se não fosse o seu amor por nós, onde nós estaremos agora? E se nós não tivermos esse amor para com os outros, aqui bem como a palavra fala, de nada nos adianta. Pois se nós não tivermos o amor e não praticarmos o amor, não adianta as nossas boas obras, as nossas boas vontades de fazer. Nada disso vai adiantar em nossas vidas. É certo que tenhamos o amor. E esse amor é o próprio Jesus. Às vezes nós achamos que fazemos com amor. Mas será que realmente nós amamos? Porque existe uma diferença de você fazer para Deus e você fazer por Deus. Porque fazer para Deus são coisas que a gente acha que é bom. A gente faz para Deus as nossas boas obras, a nossa boa conduta. São coisas que a gente faz para Deus. Mas será que nós fazemos isso por Deus?
Porque aí está a diferença. Será que nós fazemos realmente com amor? Pois aquele que tem um amor de Deus, ele pode amar. Mas aquele que não tem o amor de Deus, ele não tem capacidade de amar. E às vezes nós pegamos essa circunstância. Porque às vezes nós queremos amar quem nós queremos. Às vezes nós queremos dar o nosso melhor para os nossos. Às vezes é uma esposa, é um filho, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o amigo. Nós achamos o melhor amigo. É muito fácil amar essas pessoas. É simples. Porque essas pessoas, elas não nos fazem mal algum aos nossos olhos. Mas aqui nós vamos ver que existem várias características de pessoas. E nós vamos ver que ainda assim devemos amar. Ainda assim somos devedores de amor. Nós somos devedores de amor. Em Tiago 2, só confirmar aqui. Tiago 2, versículo 8 diz assim: todavia, se cumprires conforme a Escritura e a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, o que está escrito? A lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o amor. É o amar o nosso próximo como a nós mesmos. Independente de qual seja a circunstância. Sem impor condições. Porque às vezes nós queremos colocar algumas condições para que nós possamos amar. Mas o Senhor, irmãos, Ele não nos colocou condições. O Senhor, Ele nos amou primeiro. Pois se não fosse o amor do Senhor, se não fosse a sua misericórdia, quem seríamos nós nesse momento? Onde estaríamos? Pois o Senhor nos amou. E assim nós devemos amar. Porque senão nós somos devedores de amor. E nós temos que levar essa mensagem para as pessoas que estão aí fora. Nós temos que falar de um Senhor que ama. Nós temos que mostrar através das nossas atitudes o nosso amor. Com a nossa boa conduta. Porque bem eu já falei, é simples amar quem nós escolhemos amar. E se assim fizermos, nós não fazemos com Deus, nem para Deus. Nós fazemos para nós próprios. E isso não vem de Deus. Porque nós às vezes queremos colocar algumas condições. Como fala Bequel, e ele distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e aí ele entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso se aproveitaria. Aqui é bem figurativo. Quando nós falamos que nós podemos usar uma pessoa que tem bastante dinheiro, e tem pessoas que realmente têm bastante dinheiro. Tem pessoas que realmente pegam parte da sua fortuna e investem na pobreza, na educação, em estudos. Elas estão investindo. Elas são pessoas que estão injetando dinheiro, valores. Mas se não tiver o amor, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Porque temos que primeiro amar. E nós vemos aqui, que embora você faça um sacrifício, caso nós dizemos assim, eu dou a vida pelo meu filho. Realmente é fácil dar a vida pelo meu filho. Foi você que veio por nós, tem as nossas características. Às vezes nós dizemos que é sangue do nosso sangue. Realmente é fácil dar a vida pelo filho. Porque é alguém que saiu de nós. Alguém que foi gerado por nós. Mas dar a vida por um estranho
já é bem mais difícil. Olhar com amor aquele que está na imundícia, aquele que está depravado na dependência, aquele que perdeu tudo, vive uma vida insalubre, que às vezes até passamos e quando aquela pessoa cheira mal, nós não queremos nem chegar perto. Será que isso realmente é amar? Será que somos capazes de perder um dia de trabalho para levar um estranho que se acidentou para no hospital? Quem se ama? Se você ama, você pode sofrer qualquer dano. Você está disposto a sofrer um dano. Porque amar faz sofrer. Amar nos traz sofrimento. É doloroso. Amar não é tão simples como as pessoas imaginam aí, no ponto de fato. Amar traz dor. Amar é você tirar de você para dar para o próximo. É você sofrer a necessidade para poder suprir a do outro. Amar é dividir, é compartilhar. Será que nós temos feito isso? Porque, como eu já falei, amar que nós queremos é bem simples. Simples demais. Agora, dar a vida pelo próximo já é algo bem maior. Mas o Senhor, irmãos, Ele deu a sua vida por mim. O Senhor nos ama. Aqui no quadro diz assim, a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. E não se ensoberbece. Como eu já havia falado. Amar é doloroso. Realmente é sofrer. Amar é sentir a dor. É você ver a pessoa te bater e você fazer como Jesus ensinou. Dá uma face. Amar é não sentir inveja. Amar é você não sentir inveja do seu próximo. É você se alegrar com ele. E às vezes, irmãos, nós podemos nos pegar assim. Esse mundo louco que nós vivemos, esse mundo a qual tem taxado as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm, tem causado grande desordem. Grande desordem. Porque se não fosse tal coisa, não teria tantos ladrões na rua, não teria tantas pessoas insatisfeitas, tantas pessoas perdendo o seu bem maior em apostas. Porque nesse momento que nós estamos aqui, irmãos, tem famílias sendo destruídas. Jogos de aposta. Mas por que as pessoas resolvem apostar? Para poder obter um bem maior mais rápido? Porque ela vem pessoas sendo bem-sucedidas, vem pessoas com tudo que é de bom aos seus olhos, e ela não tem. Às vezes ela não tem um esforço de trabalhar, então ela acha que é mais fácil fazer uma pequena aposta. Para suprir aquela necessidade, para que ela possa mostrar o seu empoderamento. E isso, irmãos, tem causado invejas. Não só lá fora, mas dentro da casa do Senhor. Isso existe. Isso é real. Eu tenho um amigo que ele está passando por isso. E hoje ele está sofrendo. A mulher dele se envolveu no negócio aí de jogo de tigrinho.
Ele já pagou só 19 mil para a agiota de conta dela. 19 mil. Está pagando passado em cartão e tudo. Ele perdoou uma vez, ele perdoou 2 vezes. Agora, na terceira vez, ele foi ameaçado dentro do trabalho dele. Os caras chegaram e disseram que ia tomar a lojinha dele, a oficina dele. E ele está sofrendo dano, porque ele abandonou com essa mulher. Porque ele pelejou com ela 3 vezes, ele não tinha jeito. Ele juntou as coisas dele, de forma desesperada, alugou um local e tá. E eu estive lá com ele. A minha semana foi bastante corrida. Por isso que eu trouxe hoje para nós, porque isso é amar. Eu tive uma semana bastante corrida. Mas essa semana eu me dediquei por meia hora de ir lá visitar ele. Eu chamei até ele hoje para estar aqui conosco. Ele não veio. Mas vou continuar convidando. Ele não veio, eu fui lá ter com ele. E eu vi nos olhos dele o sofrimento. E ele disse: Sérgio, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Porque eu estou pagando conta sem poder, porque ela foi ameaçada de morte. Eu fui ameaçado. Eu tive que deixar ela, mesmo amando. Porque ele amava a esposa dele. Mas ele está sofrendo um dano. Não é certo abandonar, nós sabemos disso. Mas a condição que ele já estava, ele chegou a um limite. Bateu o limite dele ali. E ele teve que sair, expresso. E essa semana eu vi o sofrimento dos seus olhos. E aquilo me compadeceu, mexeu comigo. Porque eu não desejo a situação para ninguém. Às vezes nós estamos muito relatos, sabe? Mas nós não vimos de perto como essas pessoas passam. E algo bem difícil. Então, irmão, tornando aqui. Como fala que o amor não é invejoso, o amor não trata de leviandade, o amor não é falso, o amor não se adultera, o amor não se contradiz. O amor não se obedece. O amor ele não tem que ter uma vaidade. O amor tem que ser algo humilde, algo voluntário. Algo que realmente se expresse e se possa ver. O amor não é algo que só se fala, eu amo, eu amo. O amor se faz. O amor tem que acontecer. As pessoas têm que olhar em você e ver que você realmente é amor. Pois a palavra do Senhor é amor. É justiça. Mas nós devemos primeiramente amar. O Senhor não se importa com a indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita e não suspeita mal. Não se importa com a indecência. A má conduta, as má falações. Fala aqui que o amor ele não busca os seus interesses. Porque às vezes nós não queremos ajudar, porque nós temos um propósito, né? Temos um interesse. Eu já me peguei com isso. Já me peguei nessa situação. Quando eu resolvi não ofertar por um tempo da minha vida. Porque eu tinha um interesse próprio. Eu tinha um interesse próprio. Então, para mim, eu achava que não era necessário a minha voluntariedade de ofertar. Eu achava que o prêmio tinha demais. Aos meus olhos, né? Então, eu não estava amando. E realmente é verdade. Naquele tempo, eu não estava com Deus. Eu fazia achando que era para Deus. Mas as minhas atitudes
não eram as atitudes que estavam por Deus. Então o amor, Deus não tem seus interesses próprios. O amor, ele não se irrita. Não se irritar é não sentir a ira. Porque a palavra do Senhor diz: ireis, mas não pequeis. Você pode até se irar, você não pode pecar. Você não pode pecar. Então o amor, ele não causa ira. O amor, ele não é para te tirar de si, se você realmente tem Jesus. Se você tem um amor verdadeiro, você não vai sentir a ira. Porque se você sentir a ira e você deixar ela morrer ali, apagar, é normal. Mas se você deixar a ira e dominar, ela pode dominar, você já está pecando. Você já deixou de amar naquele momento. Talvez esse amor nem existiu dentro de você. Uma palavra fala: irei, mas não pequeis. O amor não suspeita mal. No amor não pode haver desconfiança. Às vezes eu escuto muito falar que tudo se acaba quando se acaba a confiança. Quando a confiança é perdida, parece que tudo pode se colocar um ponto final. Sabe, irmão, nós que vivemos para o Senhor, buscando fazer a sua vontade, nós não devemos suspeitar mal ou cheirar mal. As pessoas não podem nos olhar e ainda sentir nem que seja esse pouquinho de dúvida se realmente tu está convertido, se realmente tu mudou a tua vida. Porque às vezes o nosso comportamento aqui dentro é uma coisa, dentro de casa é um e no trabalho é outro. Três comportamentos diferentes. A qual nós devemos ter essa conduta. A nossa conduta é uma só. Nós não podemos ter três condutas diferentes. Você pensa que não, mas as pessoas observam isso em você. Então isso aí é suspeitar mal. É causar dúvida. E o amor não se tem dúvida alguma. Nós não devemos portar algum tipo de dúvida. Porque o Senhor Jesus, ele não deixou nenhuma dúvida para cada um de nós. O Senhor Jesus, ele nos amou. Ele nos ama. Ele nos amou, ele nos amou, ele nos ama. E o amor de Jesus, ele não é um amor falsificado, ele não é um amor comprado. Não é um amor sujeito a condições. Porque se o amor de Jesus ele fosse sujeito a condições, primeiro tu tinha que mudar a tua conduta, primeiro tu tinha que se fazer uma nova criatura, para aí depois ele te amar. Mas Jesus ele te amou primeiro, antes de tudo. Até o dia que tu se converteu, até o dia que se arrependeu, Jesus estava te amando. Tu só passou a ter uma nova aliança. Tu passou a ser uma nova criatura diante aos olhos do Pai. Mas ele já te amava. Ele já tinha misericórdia da tua vida. Então por que agora, em novidade de vida, nós ainda queremos viver as velhas práticas? Por que nós ainda não realmente convertemos? Às vezes nós queremos seguir o mesmo caminho e achando que o Senhor está conosco. Como eu já falei, nós achamos que estamos fazendo para Deus, mas ainda não estamos fazendo para Deus. Porque se assim fizéssemos, seria bem diferente. Totalmente diferente.
No 7, fala que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele é longânimo. O amor é longânimo. Porque se não fosse essa longanimidade, nós, na primeira falha, nós já seríamos mortos. Mas devido à longanimidade de Jesus, nós podemos continuar vivos, né? Porque esse amor que tudo sofre é um amor realmente que causa dores. É você realmente sentir a dor do próximo. É você olhar com os olhos espirituais, sem ser aquele olhar julgador. Porque às vezes nós temos um senso de juiz. E nós não enxergamos que nós ainda nos encontramos no banco dos réus. Porque até o dia que o Senhor volte, nós ainda vamos estar no banco dos réus. Então por que nós queremos nos encontrar com o juiz? Nós queremos julgar, queremos apontar, queremos ver o defeito do próximo. E não nos analisando por si próprio. Não fazemos uma autoanálise de quem nós estamos sendo. Porque às vezes nós olhamos e julgamos e esquecemos que podemos estar sendo julgados. Nós esquecemos disso aí. Ou só nós temos um olhar crítico. Mas sabe, irmão, quando a palavra fala aqui que tudo sofre, é você realmente sofrer. É você realmente olhar para aquela pessoa que tu sabe que ela fala mal de ti. Aquela pessoa que te causa ira. Aquela pessoa que só em tu olhar você fica essa forma não suporta. É tu olhar para ela com amor. É tu orar por ela. É tu interceder por ela. Porque às vezes nós nos encontramos nessa situação. Nós não queremos amar as pessoas que falam mal, as pessoas que nos amaldiçoam, as pessoas que nos contradizem, as pessoas que não fazem aquilo da forma que queremos. E nós esquecemos que nós temos que amar. Nós esquecemos que nós temos que cuidar. Nós temos que interceder para essas pessoas. Porque se o amor que tudo sofre, realmente é sofrer. O amor que tudo crê, é esperar que possa haver mudança na vida daquela irmã, daquele irmão, daquela irmã que continua indo, frequentando a igreja, mas nós sabemos que ela tem algumas condutas que ainda não são segundo o Senhor. E nós queremos nos irar, nos irritar. Às vezes não queremos mais estar junto daquela pessoa. Nós chegamos a perder até a crença, como falar aqui. Nós estamos deixando de crer que aquela pessoa ela pode ser realmente transformada. Como nós vimos nos estudos anteriores, sobre essa licença, tem hora que nós vamos ter que entender que não vamos poder estar junto com essas pessoas. Vamos ter sim que exaltar, mas nós não vamos tratar as pessoas como nossos inimigos, pois elas não são nossos inimigos. Elas ainda existem ali a vontade do Senhor com suas vidas. Então quem somos nós para estar fazendo tal coisa? Simplesmente querer abandonar e deixar de suportar. Suportar, irmão, não é você ter que aguentar. Suportar é você ser suporte.
É você dar. É você andar junto. No momento difícil daquela pessoa. Não é você, eu tenho que aguentar. Suportar, auxiliar. Assim como nós somos o suporte das nossas esposas, elas também são os nossos suportes. Elas nos auxiliam, nós auxiliamos elas. Com os filhos, com o manter da casa, com tudo. E às vezes a gente esquece disso. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Aqui Paulo ele traz todas essas características. Todas as características que Paulo está dando para nós. Aqui, a caridade nunca falha. O amor. O amor nunca vai falhar, hein? Mas havendo profecias serão aniquiladas, línguas cessarão, havendo a ciência, desaparecerá. Paulo aqui ele trata que nós realmente devemos amar. Que nós realmente devemos entender que o amor é o maior. Que nada, irmão, nos adianta não ter a profecia, não adianta ter línguas, não adianta ter nada disso se não tiver o amor. Tudo isso é em vão. Tudo isso vai falhar. Não adianta você dizer que você ora, que você jejua, que você faz se você não amar. Tudo vai se apagar sem o amor. Sem o amor nada existe. Nada. Nada existe sem o amor. Tudo vai passar. Tudo vai se desfazer. Em sua vida. E na vida de muitos. Amar é um ato que realmente nós temos que ter um para com os outros. É um ato de benevolência. É um ato de obediência. Amar não é você fazer asepsia. Amar é você olhar realmente com os olhos de amor. Amar é você sentir amor. Amar ultrapassa, para mim, o amar ultrapassa a linha do inimaginável. E às vezes nós não queremos fazer assim. Às vezes nós estamos colocando limite. Às vezes nós deixamos de realmente fazer a vontade de uma pessoa para fazer a nossa, porque nós somos egocêntricos. E o egocentrismo, ele não vem de Deus. Ele não provém do amor. O egocentrismo é uma falha que existe na carne, no ser humano, que olha só para si. Diz, não vai ajudar não, aquele irmão ali já está sem jeito. Já pelejei, já tentei, já fiz isso, fiz aquilo. Você está se merecendo. Você está lançando tudo aquilo que você quer para aquela pessoa. Que amor é esse que está sentindo? Às vezes, você pode dar para aquele irmão. Porque pelo menos ele está revelando a situação que ele está. E às vezes está querendo encobrir, se acobertar. Às vezes está querendo se mostrar aquilo que tu não está fazendo. Mas não sou eu que estou aqui para te apontar ou te julgar. Tudo isso está sendo visto diante dos olhos do Senhor. Tudo isso. Quantas e quantas vezes eu confesso que eu já quis até assim abandonar a fé. Em outros momentos da minha vida. Por coisas que aconteceram no meu cotidiano. Com pessoas que eu
eu prezava, eu amava, mudava meus olhos humanos, não com os olhos espirituais. De um momento eu senti raiva, e eu quis simplesmente assim abandonar. Mas eu entendi que o meu abandono, eu estava abandonando a minha fé, abandonando aquela pessoa. Eu não estou fazendo melhor para mim e nem para ela. Eu aprendi que eu tenho que suportar. Embora cause dor, cause sofrimento. Eu posso até falar angústia. Porque, irmão, nós somos devedores de amor. Nós não estamos isentos da dor. Às vezes nós achamos que talvez somos implacáveis ou intocáveis. E às vezes as pessoas querem que o cristão seja isso. Algumas pessoas querem que o cristão não sofra. Mas aquele que ama a Cristo, aquele que faz a vontade de Cristo, realmente vai sofrer. Aquele que disser que não está sofrendo, ele faça uma análise. Ele olha onde é que está o erro. Ele está com qualquer coisa, menos com Deus. Porque amar realmente é sofrer. Amar é perder, é entregar o melhor. Pois Deus, Ele nos entregou o melhor. Deus entregou o seu próprio Filho, unigênito. Ele veio para sofrer a minha e a sua dor. Ele veio para tirar o pecado do mundo. E assim, até hoje, ele está com a sua longanimidade, aguardando, esperando, tentando, amando. Esse é Jesus. Esse realmente amou e ama. E nós, como seus imitadores, devemos fazer o quê? Devemos amar. Devemos pagar o preço. Sofrer o dano. Essa palavra eu escutei muito a boca do irmão Noel. Sofrer o dano. Por alguns momentos da minha vida, eu não quis sofrer o dano. Hoje, eu sou grato porque eu sofro dano. Mas eu sofro por Cristo Jesus. Que nós possamos realmente estar dispostos a amar, a sofrer esse amor. Porque não tem nada mais valioso. Amém? Amém. Irmãos, quarta-feira nós vamos estar dando início ao nosso doutrinário. Nós acabamos de segunda Tessalonicenses e nós aqui tomamos uma decisão que nós vamos estar falando sobre alguns personagens da Bíblia, né? Os grandes personagens. E nós vamos estar conversando com Abraão, o pai da fé. E nós vamos estar estudando sobre Abraão, a sua descendência, o que Abraão teve que fazer. Então, nas quartas-feiras, para dar início, agora já nessa quarta, aqueles que puderem vir e possam estar conosco, pois é muito bom estarmos reunidos nesse dia, e que o Senhor possa nos dar uma boa semana. Já começamos hoje, nosso dia é muito bom. Passamos ali um dia com uma manhã com o nosso irmão Aziz, lá em Paracuru. Foi muito bom. Nosso irmão encontra-se se recuperando da cirurgia, que ele fez a retirada de uma hérnia, mas está bem, está se recuperando bem. Ficou bastante alegre de nos receber lá.
que nós possamos sempre nos lembrar daqueles irmãos lá de Paracuru, mais dos irmãos de Paraibaba, irmãos de Horizonte, porque grande é a igreja do Senhor. Que nós possamos estar lembrando dos outros, no decorrer da semana, em nossas orações, que nós possamos buscar, irmãos, realmente estar ligados uns aos outros, pois com essa ligação nós nos fortalecemos uns com os outros. Então, vamos estar em pé, vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, é maravilhoso. Senhor, eu te agradeço por esse dia que se iniciou com nós, além do nosso irmão Osíris, que foi bom naquela comunhão que ali estivemos. Grande parte por estar lá, outra parte não pôde, Senhor, pois existem as dificuldades, as coisas, mas que bom que nós podemos estar lá, nós podemos passar aquela manhã ali maravilhosa com os irmãos, nós nos alegramos e nos alegramos com eles, pois bem como nós falamos de amor, Senhor, amar é se dispor, amar é ir, e amar é estar junto, Senhor. Olha pelaquela igreja, pelos irmãos ali do Paracuru, dá uma boa recuperação ao nosso irmão Osíris, que ele possa continuar se recuperando dessa cirurgia. Olha para os nossos irmãos lá de Paraibaba, de Horizonte, os irmãos lá do Zé Valde, pelas igrejas do Senhor que estão espalhadas nesta terra, Senhor. Olha pelos que estão de pé para que não venham cair, pelos caídos para que possam se levantar, que possam encontrar força, Senhor. Senhor, tome tuas mãos as nossas vidas, Senhor, que nós possamos fazer a tua vontade, não mais a nossa, que nós possamos estar dispostos a sofrer um pelos outros, a pagar o preço, Senhor, que a ira não venha mais de conta do nosso ser, que nós possamos ser homens e mulheres que estão dispostos realmente a amar, a dar a vida, Senhor, pelo próximo, assim como o Senhor nos deu. Senhor, já acabou a semana, amanhã iremos retornar aos nossos trabalhos seculares, os homens que saem de casa para trabalhar, que o Senhor possa guardar, possa guiar os seus caminhos, que possam ser luz onde estiverem, as mulheres que trabalham fora também, abençoa cada uma delas, abençoa aquelas mulheres que se dispõem a estar zelando, cuidando do lar, da educação dos filhos. Guarda as mulheres, Senhor, dá força, dá bom ânimo a cada uma delas, para que elas possam continuar, ser mulheres perseverantes, auxiliadoras, junto aos seus maridos. E aos maridos, Senhor, que nós possamos realmente estar dispostos a trabalhar, a dar o melhor para as nossas famílias, para as nossas esposas e filhos, ó Deus, pois o Senhor fala que nós devemos amar as nossas esposas como o Senhor, como a igreja. Que nós possamos assim fazer, que o Senhor possa continuar, Senhor, nos dando essa comunhão, esse sentimento mútuo de estarmos juntos uns com os outros. E que assim seja, para todo sempre. Amém. Amém. É o desafio. Só para o Senhor. Novamente eu vou pegar você.